Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Poderoso Rei da glória. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Boa noite, irmão. Olha, tá engrossando a voz. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Um cheiro de naftalina na igreja hoje, hein? Tivemos que tirar os casacos lá do guarda-roupa, achar os casacos, nem sabia mais onde é que estava. Meu Deus, domingão ainda estava quente, agora aí, Tom, ó. Meu Senhor da glória. E nós que aguente, né? Garganta que aguente, o corpo que aguente. Mas nós estamos firmes aqui para a glória de Deus, amém, irmão? Refrescou um pouquinho, estamos firmes, vamos continuar. Bênção demais que Deus vai fazer hoje aqui ainda. Fique esperto, fique atento. Pega a tua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 14. Vamos acelerar, que o tempo já foi, ó, já andou para meu Senhor, andou muito rápido. Vamos acelerar para a gente ainda orar, sentir a presença de Deus e fazer aquilo que a gente cantou agora. Me derramar, derreter, desmanchar na presença de Deus, amém? Obrigado, irmã Terezinha, Deus abençoe a sua vida. Obrigado. A Bíblia diz que se a gente der um copo de água para o servo de Deus, Deus nos abençoa, não é verdade? Imagina, irmã Terezinha trouxe 2, irmão, 2 copos de água. Então, bênção dobrada, irmã Terezinha, glória a Deus. Diaconato é bênção na igreja. Se não é o diaconato, irmãos, os pastores aqui iam pregar aqui com a garganta arranhando, mas olha aí, 2 copos d'água, glória a Deus. Vou beber um gole. Amém? Achou já Mateus? Mateus 14, 28. Vocês ficam tudo olhando para cá, parece que estão olhando para mim, estão olhando para lá, bro. Mateus capítulo 14, versículo 28. Diz assim, ó. Isso aqui a gente sabe, já decora e salteado. Já sabe. Mas eu vou ler. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Por que Pedro andou sobre as águas? Por que Pedro andou sobre as águas? A última frase aqui, irmão, ó. E Pedro... Ó, Alex, esse teu piá aí, ó. Não, piá é bom, esse teu piá aí, ó. Tá louco. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Isso aqui eu percebi só agora, irmão. 1 hora lá, preparando mensagem, orando, pensando. E só agora, porque não foi lá, só agora. Como é que eu vou encaixar no esboço aqui agora? Tem que dar um jeito. Deus é top. Fecha teus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Porque o Senhor tem sempre algo novo, nos apresenta, nos dá de graça. Nós te agradecemos. Agora fala conosco através da tua palavra, Deus. Fala no nosso coração. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Se assente aí. Fique tranquilo, fique quentinho. Glória a Deus. Não descanso por esse calcanhar, mano, doído, né? A gente senta o calcanhar e ele diz glória a Deus. A coluna também, ela diz amém. Glória a Deus. E Pedro andou, descendo do barco, andou sobre as águas. O tema da mensagem aqui é andando sobre as águas.
É algo que a gente já ouviu falar, meu Deus, muitas vezes. Que eu vou trazer hoje aí, o que Deus colocou para nós, para hoje, para essa semana, para esse ano. Não é algo novo, é lógico que não é, né, irmão? Tem mais de 2000 anos que foi escrito essas coisas, que tudo aí que aconteceu. E mais de 2000 anos que o povo está falando a mesma coisa. E mais de 2000 anos que a gente está ouvindo. Não, mais de 2000 anos que a gente está ouvindo, não, né? Mas já tem bastante tempo que a gente está ouvindo. E de tempos em tempos Deus fala de novo. E a gente diz, é verdade, já estava esquecendo. Aí daqui a pouquinho Deus fala de novo. A gente diz, meu Deus, é verdade, eu não lembrava mais disso. E quando a gente está passando por luta, Deus fala mais uma vez. E a gente diz, meu Senhor, que palavra. Porque de tempos em tempos Deus tem que falar conosco para renovar a nossa memória, renovar os nossos pensamentos, para mudar aquilo que está ocupando prioridade no nosso coração, para mudar aquilo que está ocupando prioridade na nossa mente, aquilo que está nos ocupando demasiadamente, tirando de nós aquilo que é importante, aquilo que é vital, aquilo que realmente nos impulsiona, nos leva. E é por isso que hoje nós vamos mais uma vez ouvir sobre um homem que andou por sobre o mar. Um homem louco, um homem doido, um homem que não era muito dado à paciência. Pedro, o zelote, o maluco, mas em um determinado momento, porque houve uma necessidade, porque havia numa condição especial e um propósito de Deus, Pedro orou, pediu a Deus por um milagre. Ele precisava fazer algo impossível, vamos assim dizer. Não, era mesmo, é impossível. E Deus deu ele as condições de fazer algo impossível, algo difícil demais, algo que ninguém mais fez. Eu estava ali orando a Deus, porque nós estamos aí. Hoje eu estava fazendo a conta, hoje é dia 23 de janeiro, irmão. E eu só preguei 2 vezes aqui na igreja ainda. Já está acabando o mês de janeiro, é por isso que eu ando tremendo, está dando abstinência. Hoje é o terceiro dia que eu vou pregar aqui na igreja, mas e o mês de janeiro já está indo embora. Primeiro mês já está praticamente, já está se entregando aí, embora o mês de janeiro tem 78 dias, né, irmão, que não acaba mais. O mês muito grande, o salário é pequeno e o mês é grande, ele não termina, nunca mais vai terminar janeiro. Mas nós ainda estamos com aquele sentimento de que o ano está começando, as coisas estão começando, as células estão começando, as escolas daqui a pouquinho vai começar, a vida de igreja mesmo, a gente ainda está esquentando as turbinas, a gente ainda está se preparando como quem acorda de manhã, a gente ainda está penteando o cabelo, ainda está fazendo a chapinha, ainda está, parece que ainda não começou de vez, ainda não iniciou de vez, né? As aulas aí das escolas por aí não começaram, então ainda é um mesclado de clima de férias, mas não estamos mais em férias, mas parece que é férias, ainda não começou. A gente está se preparando para começar, e daqui a pouquinho vai mesmo começar. O ano de 2024, o ano do reino de Deus, que nós falamos aqui, oramos nos 12 dias, ele está iniciando, ele está começando. O ano de viver coisas extraordinárias, como Deus nos prometeu, está começando. O ano de viver coisas que nunca vivemos está iniciando, está começando. Nós temos que nos preparar para este ano que está começando. E se Deus está dizendo que há grandes coisas, a nossa expectativa tem que estar nas coisas grandes, nas coisas extraordinárias.
E se nós temos a expectativa nas coisas extraordinárias, nós temos que estar bem atento na nossa mente e no nosso coração, que Deus nos levará a fazer coisas que não fazíamos antes. E para que nós possamos fazer coisas que não fazíamos antes, talvez nós vamos ter que vencer batalhas que não vencíamos antes. Talvez nós vamos ter que enfrentar gigantes que não enfrentamos antes. Talvez nós vamos dar de cara com muralhas indestrutíveis que nunca tínhamos visto antes. Há uma terra nova que Deus nos deu para entrar. Há coisas novas que Deus nos deu para fazer. E quando Deus nos dá coisas novas, tudo é novo. O fruto é novo, mas a semeadura é nova. A vitória é nova, mas a batalha também é. Os inimigos são novos. Os desafios são novos. E nós precisamos nos preparar para este ano de novidade que Deus já começou. Nós aqui estamos de férias ainda, mas Deus já começou. A partir do momento em que Ele mandou a sua palavra, que Ele falou conosco, 2024, o ano venha o teu reino, venha o reino de Deus. Há coisas extraordinárias prestes a acontecer na nossa vida. Mas nós temos que estar preparados. E é por isso que eu quero falar hoje sobre Pedro, não sobre Pedro especificamente, embora ele é o personagem principal. Eu quero falar sobre coisas extraordinárias que Deus quer que nós façamos neste ano, como Ele fez com Pedro, quando Ele permitiu que Pedro andasse por sobre as águas. O tema da mensagem é andando sobre as águas. Porque, meu irmão, preste atenção, neste ano de 2024, é o ano em que nós vamos andar por sobre as águas. É ano de andar por sobre as águas. É ano de fazer e viver momentos extraordinários. É ano de fazer e viver dias que nunca vivemos. Mas para que isso seja realidade na nossa vida, eu quero olhar para Pedro e para aquilo que ele fez, para que a gente possa entender como é que faz, como que eu consigo andar por sobre as águas, como que eu consigo fazer isso, como que Pedro conseguiu, por que deu certo para Pedro, quais são alguns detalhezinhos talvez que podem estar na minha vida, este romper de viver o novo e de andar literalmente, no caso de Pedro, né? Andar no sobrenatural de Deus. Como andar sobre as águas? Como que eu faço para viver este sobrenatural de Deus? Como que eu faço para experimentar as coisas extraordinárias e novas de Deus? E olhando para Pedro, eu vi aqui cinco coisas interessantes para que eu possa andar sobre as águas. E a primeira coisa delas, o tempo já foi embora, mas vai azar, vamos lá. Como que eu posso andar por sobre as águas? A primeira coisa que eu preciso entender, olhando para Pedro, olha aqui, irmão, prontifique-se a fazer o que ninguém está fazendo. Eu quero o reino de Deus. Eu quero o novo de Deus. Eu quero viver as coisas maravilhosas de Deus. Eu quero andar no sobrenatural de Deus. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero fazer coisas. Eu preciso estar pronto e preparado para fazer aquilo que ninguém está fazendo, ou fazer aquilo que ninguém fez. Quando Deus fala que vai nos mandar algo novo, ou que nós vamos viver algo novo, nós às vezes queremos experimentar o novo à luz do velho. Nós queremos, para ter certeza que é de Deus ou que vai dar certo, nós procuramos alguém ou alguma experiência passada na nossa vida ou na vida de alguém que prove que isso funciona, que pode dar certo.
Hoje nós falamos em andar por sobre as águas e nós acreditamos, porque nós confiamos na palavra de Deus e sabemos que ela é a verdade. Então eu digo com confiança, uma vez um homem caminhou por sobre as águas, porque a Bíblia diz que um homem andou por sobre as águas. Eu acredito que é possível que um homem ande por sobre as águas, porque eu sei, eu vi, a Bíblia diz, eu li na Bíblia. Mas quando chegou na vez de Pedro, a não ser o próprio Jesus, não havia ninguém, não havia uma história parecida, não havia um precedente, não havia nada que pudesse dizer para Pedro, que pudesse provar que aquilo que ele estava imaginando, ou que estava prestes a fazer, poderia dar certo, que ia funcionar. Não tinha mais ninguém descendo do barco, não tinha mais ninguém querendo andar por sobre o mar, não tinha mais ninguém discutindo a ideia, não tinha mais ninguém fazendo nada. Pedro, ele fez algo que ninguém estava fazendo e que ninguém tinha feito antes, apenas porque Jesus deu a ordem e ele confiou no chamado de Jesus. Então ele andou por sobre as águas. Esteja preparado, não fica olhando, vê se é possível, alguém fez, quem não fez, se deu certo, se não deu certo. Às vezes a gente olha na nossa vida, irmão, Pedro era pescador, ele sabia que aquilo não funcionava, não tinha como dar certo naturalmente. Quantas vezes ele desceu do seu barco e ele mergulhou nas águas rasas, profundas. Quantas vezes ele tomou a mesma posição, quantas vezes ele fez a mesma ação, tomou a mesma atitude de sair do barco, de descer do barco. Todas as vezes que ele saiu e desceu, ele não estava andando sobre o mar. Mas naquele dia, por conta de um propósito revelado de Deus, Pedro desceu do barco e a mesma atitude, a mesma ação teve um resultado diferente. Agora era a hora de fazer o que ninguém estava fazendo. Era o momento de ir onde ninguém foi. Se nós queremos o novo de Deus, nós temos que estar preparados para fazer o que ninguém fez, para ir onde ninguém vai. Não podemos ficar olhando para os outros. Eu vou, mas quem vai comigo? Ninguém vai comigo. A minha célula não vai comigo. A minha igreja não vai comigo. A minha família não vai comigo. O meu marido não vai comigo. A minha esposa não vai comigo. Os meus pais não vai comigo. Os meus filhos não me acompanham. Eu não vou ter que ir sozinho. Se prepare, prontifique-se a fazer aquilo que ninguém está fazendo. Comece a fazer o que ninguém faz. Na minha casa ninguém ora, então eu vou orar. Eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Na minha célula ninguém é tão dedicado assim, mas eu vou me dedicar. Eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Na minha igreja ninguém é tão devoto desse jeito, mas eu vou ser. Eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Eu vou estar pronto e preparado para ir onde ninguém vai. O reino de Deus é chegado, coisas extraordinárias estão chegando aí. Não fique olhando para trás, não fique preso no passado. Mas nunca ninguém fez isso aqui na igreja. Pois está chegando o momento de alguém fazer aquilo que ninguém nunca fez, aquilo que ninguém está fazendo. Venha ao teu reino coisas novas de Deus, para fazer o que ninguém fez, para ir aonde ninguém foi. Nós não podemos ficar presos e amarrados à situação do momento. Mas aqui no nosso bairro não tem. Mas aqui na nossa cidade não tem. Mas aqui eu nunca ouvi dizer do Paraná. Mas aqui o povo é assim. Mas aqui as pessoas é daquele jeito. Mas a nossa rua não é tão larga. Mas pare de ficar olhando para trás. Pare de ficar olhando para as situações. Pare de ficar olhando para as condições. Fique pronto, se prepare para fazer aquilo que ninguém está fazendo.
Pedro sozinho, sem pedir opinião de ninguém, daqueles que estavam com ele no barco, sem ficar esperando alguém para lhe acompanhar na sua jornada, sem ficar esperando alguém confirmar para ele que aquilo era uma ideia razoavelmente boa. É por isso, irmão, que Deus adora os malucos, os biroleipe, os doidos. Tem que ser meio louco. Pedro foi meio louco, ele não falou para ninguém. Ele disse: Senhor, se és tu, me mandei ter contigo. Se eu estou no barco, eu já ia dar um na nuca dele. Você está louco, cara? Você está louco aqui? E Jesus disse: venha. Olha aqui, irmão, a ousadia de desejar fazer o que ninguém está fazendo, a ousadia de desejar e pedir a Deus, pedir para Jesus: Senhor, eu quero, se és tu, me deixa ir, se és tu, cumpra isso na minha vida. Ousado, prontifique-se a fazer o que ninguém está fazendo. A segunda coisa, para andar sobre as águas, muito importante, peça autorização ao Senhor. Olha aqui, irmão, sabe por que às vezes dá errado as coisas na nossa vida? Porque a gente tem um desejo, tem um sonho, tem uma vontade e já se joga para o barco. Se Pedro só se jogasse na água, ele ia afundar. Só porque ele tinha vontade, só porque era o que ele queria. Ai, está se movendo no meu coração um desejo de fazer. Eu vou fazer. Calma aí, magrão, segura a onda aí. Porque Pedro, ele era louco, mas não era bobo. Ele era ousado, mas não era displicente. Ousado para desejar, ousado para querer, ousado para pedir, mas não colocou o pé para fora do barco, enquanto ele não ouviu de Jesus a ordem dizendo: venha, faça, seja, comece. Irmão, é muito importante para andar por sobre as águas, a gente pedir a permissão, pedir autorização ao Senhor. Deus, se for da sua vontade, só se for, só haja mediante a ordem de Deus. É por isso que tem muita gente frustrado, se frustra com Deus, se frustra com o ministério, se frustra com as coisas, porque ele tem muita vontade de fazer, tem muita vontade de ser, mas não espera Deus dar ordem, não espera Deus dizer o que fazer e como fazer, porque tem um desejo, uma vontade, uma ordem. Então ele decide ir, decide fazer. Eu vou entrar na água, mas é porque eu vou caminhar até Jesus, é porque eu quero estar com Jesus, eu quero viver com Ele. A minha intenção é boa, a minha intenção é a melhor, a minha intenção é justa, o meu desejo ele é compatível, porque ora, se Jesus não quer que eu esteja com Ele, eu vou descer, e desce mesmo, vai para o fundo. Porque daí começa a fazer algo que Deus não disse que era para fazer. Começa a buscar algo que Deus não disse que era para buscar. Começa a se mover antes da ordem. Pedro, ele disse: Senhor, imagina a adrenalina 1000 por hora naquele corpinho dele, coração acelerado. Senhor, se és tu, cheio de vontade, cheio de energia, querendo ir, querendo fazer, esperando viver algo extraordinário, queria viver algo sobrenatural, e Jesus veio andando por cima da água, o momento era favorável, a situação era favorável, algo sobrenatural já estava acontecendo. Então Pedro, mesmo na ansiedade, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, então me deixa aí, então, dá uma ordem, porque eu tenho desejo, porque eu tenho vontade, porque eu tenho coragem, mas eu ainda não tenho a ordem. Me dá a ordem.
Se for da tua vontade, só haja mediante a ordem de Deus. Deus, é para mim ser um líder de célula mesmo? Ou é para eu ficar aqui auxiliando o meu líder mais um tempo? Deus, é para mim ficar aqui auxiliando o meu líder mais um tempo? Ou já está na hora de eu descer do barco e andar por sobre as águas e fazer aquilo que eu nunca fiz antes? Confiando única e exclusivamente na tua palavra. Peça autorização ao Senhor. E se Deus autorizar, aí tem o segundo aqui, ó. Tenha coragem para enfrentar o desconhecido. Lembre-se sempre, o nosso Deus é um Deus de milagres. Coragem, irmão, para enfrentar o desconhecido. Coragem para enfrentar o novo, o diferente. Porque é muito fácil, tem muita coisa que é muito fácil a gente falar. A maioria das coisas que a gente prega aqui é muito mais legal pregar do que fazer. É muito mais fácil falar do que você agir. Porque uma coisa é dizer, Senhor, me manda ir contigo. E outra coisa é botar o pé para fora do barco. Porque é um terreno desconhecido, é algo novo, nunca ninguém fez. Não tem garantias. Irmão, escute aqui, olha aqui para mim. Nas coisas de Deus e do reino de Deus, a única garantia é Ele mesmo. A única garantia é Deus, Ele mandou, Ele garante. Não existe outra garantia. Ah, Senhor, eu vou, mas não dá para mandar uma canoinha do meu lado aqui, porque vai que, né? Eu vou ir sozinho. Só eu nessa escuridão, com vento forte, com onda alta. Senhor, se mais alguém fosse comigo. Tenha coragem para enfrentar o desconhecido, porque o novo, irmão, o novo é sempre desconhecido, a gente não domina, a gente não conhece. É difícil aceitar o novo de Deus, às vezes nós rejeitamos. Rejeitamos porque não entendemos, rejeitamos porque não conhecemos, rejeitamos porque às vezes Deus nos coloca em situações em que nós não podemos fazer nada a não ser confiar em Deus e depender totalmente dEle. Às vezes a gente rejeita porque a gente quer ter o domínio. Isso eu posso fazer. Isso aqui eu sei fazer. Isso aqui eu consigo. Aí Deus diz, agora desce do barco e anda por cima do mar. Não, isso aí eu não sei. Desce do barco e anda por cima das ondas. Não, isso aí eu não consigo. Desce do barco e caminha no meio do vento, mas nunca ouvi dizer que alguém fez. Isso aí não tem como fazer. É impossível, não dá. Isso não existe. Deus deu a ordem. Deus disse para ir, não fique esperando, não fique negociando, não espere as coisas melhorarem, que é a quarta situação aqui, ó. Não espere melhorar a situação. Deus, mas ainda tem vento. Para esse vento então, fica mais fácil. Acalma esse barulho de vento, de onda, e está muito escuro. Manda a lua ficar um pouco mais clara, e sei lá, porque eu não consigo nem enxergar nada. Irmão, andar por cima do mar já é difícil. Imagina no escuro ainda, que era noite. Por cima do mar, no escuro, com vento e onda. Meu irmão, você pensa que Deus vai te dar moleza? O caminho largo é do outro. Não tem moleza não. É no caminho, às vezes é no escuro. Eu não tenho certeza. Eu não sei se vai dar, não sei se vai funcionar. Mas Deus deu a ordem, desce do barco e vai andando, eu não estou enxergando nada. Às vezes a liderança é assim, na igreja é assim. Todo mundo pergunta para o pastor, pastor, e agora o que nós vamos fazer? Eu digo, eu vou saber, como é que eu sei? Está escuro. Para que lado que Jesus está? Fique quieto, vamos ver se nós escutamos ele falando, para nós achar ele, porque senão não estou vendo.
Eu não sei também. Aí eu oro e fecho o olho e desço do barco e vamos escutando. Onde é que Jesus está? Vamos ouvir a voz. Mas vamos continuar, vamos andar. Não dá para ficar parado dentro do barco esperando que a situação melhore, que a coisa fique mais calma, que Jesus acalme o vento. E às vezes a gente fica dentro do barco, Deus deu a ordem, Jesus já chamou, tem coisas novas para acontecer, Deus está fazendo uma revolução. E a gente diz, Senhor, mas então para o vento. Mas então é que está difícil as coisas na minha casa ainda. É que eu ainda não tenho muita certeza. É que eu estou na dúvida, não sei se vai funcionar, não sei se vai dar. E a gente fica ali eternamente, dentro do barco, sonhando em viver algo extraordinário, sonhando em viver o sobrenatural de Deus, sonhando e assistindo os Pedros que descem corajosamente e caminham por sobre as ondas e sobre o mar e vivem o sobrenatural de Deus. E a gente fica olhando o Pedro andar e diz, se fosse eu. Como eu também queria fazer isso. Eu também queria pregar assim, eu também queria ser um líder assim, eu também queria que a minha família fosse desse jeito, como eu queria. E Deus está dizendo, então desce do barco e venha, sem garantia nenhuma, porque a hora é hoje, a hora é agora. Não ficar esperando as coisas se acertarem, o melhorzinho, ficar mais confortável. Tenha coragem, não espere a situação melhorar. E para encerrar, o mais importante, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Pedro, ele andou por sobre as águas. Você sabe a história. Enquanto ele olhava para Jesus. Mas quando ele permitiu que os problemas, que as adversidades, o vento, tomasse a atenção dele, e ele tirou os olhos de Jesus, então ele começou a afundar. Não tire os olhos de Jesus, irmão. Não tire os olhos de Jesus. Nós somos servos de Jesus, andamos por Ele, vivemos por Ele. Não servimos pessoas, nós servimos Jesus, embora, é claro, nós servimos a Deus servindo as pessoas, mas quando servimos pessoas, servimos para Ele. Não tire os olhos de Jesus. Não deixe as dificuldades do ministério, as dificuldades da vida, da família, os problemas na família, tirar os olhos de Jesus. Todas as coisas aqui neste mundo tentam chamar a nossa atenção para que a gente tire os olhos de Jesus. E então, quando tiramos os olhos de Jesus, aquilo que fazíamos pelo poder de Deus foge de nós, sai de nós, e acabamos como Pedro, afundando e naufragando, mesmo estando na presença do Senhor. Irmão, não é para vir na igreja, é para ser igreja. Não é para ir na célula só comer comida boa, ter comunhão com os irmãos, bater papo. Não tire os olhos de Jesus. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, às vezes olhamos para a igreja. E a igreja, irmão, é vendaval, é tormenta, é problema, é onda gigante. E a gente começa a olhar para as pessoas e os defeitos. É onda, é tormenta, é vendaval. E quando a gente começa a olhar para os nossos problemas, começa a olhar para as nossas fraquezas, começa a olhar para as nossas deficiências, é vento forte, é tormenta, é vendaval, é problema. Então a gente tira os olhos de Jesus, e as coisas começam a não funcionar mais como funcionavam antes. O coração começa a esfriar, e a gente começa a afundar, porque nós tiramos os olhos de Jesus. O primeiro amor esfria, o amor a Deus esfria, o amor pelas almas esfria. Parece que é só uma tarefa pesada e árdua e difícil demais.
em um vento, e é perigosíssimo. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós estamos fadados ao fracasso. Dentro da igreja, podemos fracassar dentro da célula, podemos fracassar na nossa casa, tendo uma Bíblia ali na cabeceira da nossa cama, porque nós deixamos de olhar para Jesus. Não tire os olhos de Jesus, porque é Ele quem garante que o sobrenatural vai permanecer na nossa vida. É Jesus que garante que nós teremos sucesso no meio do vento forte, para andar sobre as águas. Olhe para Jesus, como Paulo disse, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não fique olhando para o lado, não deixe outras coisas tomarem a atenção na tua vida. Não deixe as imperfeições dos outros e nem as tuas próprias imperfeições tirarem os olhos de Jesus. Olhe para Jesus. Porque Pedro andou sobre o mar, como nós vimos aqui, porque ele tinha um propósito. O propósito de Pedro, enquanto ele andava sobre o mar, era Jesus. Se o nosso propósito é Jesus, nós vamos andar por sobre o mar. Não tire os olhos de Jesus. Confiança, caminhe dentro do propósito. 2024 é o ano de andar por sobre as águas. Deus vai nos levar a viver coisas sobrenaturais. Fica em pé em nome de Jesus.